Amigos do Fórum Norte Gaúcho, é com satisfação que viemos trazer aos senhores o 7º Fórum Norte Gaúcho da Soja. É um evento que era realizado de forma presencial no município de Ipiranga do Sul, mas em função da Covid-19 vamos trazer aos senhores de uma forma online. São palestras que a comissão organizadora, que ela é formada pelo Sindicato Rural, Associação Comercial, a Emater, a Associação dos Engenheiros Agrônomos Getúlio Vargas, a Prefeitura Municipal e Faculdade Ideal, entendem ser importantes para que o senhor, utilizando essa informação na sua lavoura, o senhor vai conseguir atingir altos rendimentos na cultura da soja. Também é importante nesse momento nós mencionarmos o nome das empresas que nos apoiam neste evento, porque sem eles não conseguiríamos levar aos senhores essas palestras de qualidade com pessoas renomadas a nível de Brasil. E são o FAR Alimento e Energia, Pioneer, Sicredi, Banco do Brasil, Adubos Coxilha, Bayer, Intacta RR Pro, Randap e Cotrijal. Transformação. Esse é o sentimento que nos move. Há mais de 3 décadas, a OFAR está presente no dia a dia das pessoas, transformando alimento e energia. Transformação que parte da essência, do compromisso com o agro, com o desenvolvimento e com as pessoas. O Grupo OFAR trabalha de forma verticalizada, abrangendo desde a originação da sua matéria-prima até a comercialização e entrega de seus produtos. Com a matriz localizada em Erechim, norte do Rio Grande do Sul, conta com mais de 50 unidades de recebimentos de grãos no estado gaúcho e 3 usinas de biodiesel no Brasil. Nosso portfólio inclui a industrialização da soja, a extração de óleos vegetais, a produção de biodiesel, o refino de glicerina e a comercialização de grãos, atendendo de forma ampla e estratégica o mercado nacional e internacional. A OFAR é credibilidade e solidez. É a força da inovação, da tecnologia e da excelência, gerando alimento e energia para o mundo de forma confiável e sustentável. OFAR, alimento e energia. Compromisso com o desenvolvimento. Compromisso com a transformação. Temos aqui junto conosco o prefeito municipal de Ipiranga do Sul, Mário Seron, que dará uma mensagem para nós. Olá, amigos e amigas, é com muito orgulho na companhia do presidente do Sindicato Rural de Getúlio Vargas, Luiz Carlos Silva, que nós estamos aqui para convidar a todos e a todas a participar deste 7º Fórum Norte Gaúcho da Soja, com a responsabilidade, à frente do Executivo do município de Ipiranga do Sul, de trazer uma das mais expressivas culturas da nossa economia, levar as informações. Eu acho que aproveitamos para agradecer ao Sindicato Rural de Getúlio Vargas, a todas as pessoas envolvidas que trabalharam para este grande evento novamente, a todos os nossos patrocinadores, mas em especial aos nossos mestres que estarão junto com vocês nesse momento e a vocês que têm a coragem e a competência e a vontade de buscar novas informações para que nós possamos, com certeza, ter uma das mais altas produtividades que tanto almejamos da cultura da soja. Um bom fórum a todos e que seja para altas e grandes produtividades e alegrias a todos. Que os senhores, então, tenham bom proveito com essas palestras, que com certeza, como o prefeito Mário falou, trará resultados positivos nos seus empreendimentos. Passamos agora a assistir a palestra de Carlos Alberto Forcellini com o tema Controle de doenças em soja, resultados de 2020 e preparação para 2021. Olá, amigos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Forcellini. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão assistindo o 7º Fórum Norte Gaúcho da Soja, dessa vez online. E essa é uma apresentação que a gente faz com muito prazer para todos e esperamos que, ao apresentarmos os resultados de pesquisa da última safra, a gente possa fazer uma preparação bastante segura para a safra 2021. Muito bem, então a ideia é justamente fazer um fechamento da safra 19-20, né? E preparar agora para a safra 2021. A gente tem feito nossas pesquisas em vários locais. Tradicionalmente a gente conduz nossos trabalhos em Passo Fundo, numa estação que foi montada em 2018.
Mas a gente também tem os trabalhos aí feitos na própria Cotripal, no campo experimental em Condor. E mais recentemente a gente também abriu uma pequena área experimental no município de Cachoeira do Sul. Então nós poderíamos dizer que hoje temos resultados sendo gerados em 3 altitudes diferentes aqui no estado. Desde 700 metros de altitude até menos de 100. Isso é bom porque produz resultados em diversas condições diferentes, como a gente pode ver inclusive na foto que aparece para vocês, que mostra então a realidade das últimas 2 safras, né? Os senhores podem ver que 18 e 19 nós tivemos uma presença forte de doenças, especialmente a ferrugem, como aparece aqui nessa foto aqui. O campo ficou bem marcado pela presença das doenças. As diferenças que aparecem ali entre o controle bom, o controle mais ou menos, ou a falta de controle, né? Então nota que há muita variação. E já na safra 19 e 20, aqui à direita, a gente já tem uma situação bem mais tranquila. Faltou chuva de maneira geral para todo o estado, alguns lugares mais do que outros. E isso fez com que tivéssemos uma pressão baixa de doenças, que mudou então bastante o cenário. Então por isso que foram 2 safras bem distintas nesses últimos 2 anos. E voltando um pouquinho à safra 18 e 19, eu trouxe aqui os dados de chuva para a gente poder fazer um comparativo. Trouxe aqui os de Passo Fundo, que estão na primeira coluna aqui, desde outubro até março, né? E depois eu tenho aqui os dados também de chuva lá do município de Condor, do campo da cooperativa, né? Então a gente vê que a gente teve um ano com uma distribuição muito boa de chuvas, praticamente todos os meses, um pouco menos em dezembro, mas praticamente todos os meses muito bem. Por isso a soja teve altos potenciais de produtividade, mas também houve muita doença a ser controlada. E a gente lembra bem que naquele ano, por conta de muita chuva, especialmente em outubro e parte de novembro, a gente teve muitos problemas de implantação da soja por conta dessas doenças iniciais de solo, causadas por um fungo chamado Phytophthora, que gosta muito de solo encharcado. E esse problema também levou muitas lavouras comerciais a passarem por replantes, como essa foto mostra, né, como ficou muito mal estabelecido, houve a necessidade de fazer replante. Já nesse último verão agora, nós tivemos ainda voltando à safra 18-19, né, também pela boa distribuição de chuva, nós tivemos uma situação de muita doença na área foliar, né. E aí os senhores com certeza lembram dessas imagens do dia de campo lá da cooperativa, onde nós tínhamos lado a lado áreas tratadas e não tratadas, entre 0 aplicação de fungicida ou até 4 aplicações, onde nós chegamos a diferença até 45 sacos por hectare entre uma área e outra, para a mesma variedade. Então foi um ano assim que marcou pela chuva e pelas doenças. Já agora, na última safra, 19 e 20, foi o contrário, né? Nós observamos desde o início um tempo mais seco, né? Dezembro com muito pouca chuva e muito calor, janeiro choveu um pouco melhor, assim, mas foi bem concentrado em 2 ou 3 dias. Fevereiro foi assim de pouca chuva, especialmente na nossa base em Cachoeira. Os senhores podem observar aqui que a gente teve um total aí de 1 milímetro apenas no mês de fevereiro, né? E quando a gente foi para março, 24 milímetros, Passo Fundo teve 19 e na Cotripal teve 46. Então, digamos assim que a primeira metade da safra foi razoável, a segunda metade foi muito ruim, muito pouca chuva, né? Isso prejudicou a cultura em termos de rendimento, mas prejudicou também as doenças, né? Um ponto que a gente observou nesse último ano e que fez uma diferença muito grande foi justamente a questão do crescimento das raízes. Essa aqui é uma foto que eu trago para vocês do nosso campo aqui em Passo Fundo, onde a gente fez um processo todo de estruturação do solo em 2018. Nós pegamos uma área de uma lavoura tradicional de soja e transformamos na estação experimental. E a gente fez ali todo um trabalho de agricultura de precisão para equilibrar a fertilidade do solo, também fizemos caulagem, fizemos também escarificação. Isso fez com que as raízes crescessem bastante e tolerassem o estresse hídrico dessa última safra. Por isso que os senhores vão ver que em alguns momentos as produtividades desse último ano vão surpreender a todos por conta justamente dessa estrutura de solo que nós tivemos aí. Mas falando em termos de doença, aquela que foi mais afetada foi justamente a ferrugem. Os senhores podem observar que aí nós temos colunas que mostram o nível máximo de doença que vinha ocorrendo a cada ano, né? Desde 2013 ela vinha subindo, ela bateu um recorde na safra de 2019 com 80% de severidade, que é um nível altíssimo, um dos mais altos do Brasil, e esse último ano caiu para 5% ou menos, por conta principalmente da falta de água e das altas temperaturas. Então foi um ano de pouca ferrugem. Mas normalmente quando uma doença deixa de acontecer, outras podem se beneficiar e ocupam esse espaço deixado pela ferrugem. Uma que apareceu um pouco mais esse ano foi o que a gente chama de oídio, que tem essa característica de deixar a folha esbranquiçada, como aparece na tela, que chegou a níveis de 40%, 60%, 70% e até 80% conforme a variedade. E a ferrugem, vocês podem ver lá embaixo, né? Nós temos aqui um nível que ficou aí no máximo em 5%. E aqui num patamar intermediário nós encontramos as manchas, que os senhores observam aqui, que passaram então a ter uma presença também, tiveram uma presença pelo menos em média intensidade nesse último ano. Muito bem.
Então, nesse cenário, assim, é bom analisar como é que ficou o comportamento dessas doenças e quanto que elas causaram de prejuízo. Onde nós tínhamos áreas, por exemplo, com e sem fungicida, como aparece na foto, e houve predominância de oídio, nós tivemos diferença de 10 a 12 sacos por hectare. 10 a 12 sacos a mais onde tratamos ou a menos onde não tratamos. Mas também tivemos presença dessas manchas que eu comentei anteriormente, especialmente mais no final do ciclo. Principalmente essa doença, essa folha que aparece aqui à direita, que a gente chama de cercóspora, né? Ela também é chamada de doença de final de ciclo, né? Ela apareceu um pouco mais, e onde nós tivemos a sua manifestação, então a diferença entre a soja tratada e não tratada subiu para até 25 sacos por hectare. Foi nosso recorde nesse último ano. Então, só relembrando, né? No ano de ferrugem, na safra 18-19, até 45 sacos de diferença. Esse último ano, a nossa maior diferença foi 25. Em alguns casos, tivemos diferenças menores, proporcionais ao que tinha de doença no campo para controlar. Muito bem. Mas queria trazer para vocês também um dado bem interessante, né? Como a gente montou pela primeira vez um trabalho na metade sul do estado, nós tínhamos lá mais ou menos 500 parcelas de soja no município de Cachoeira do Sul, e nós fizemos o plantio lá foi feito pelo produtor no dia 14 de novembro, da variedade Delta, né? Lá não teve ferrugem, zero. Lá não teve também oídio, zero de oídio, porque é uma região muito quente. Teve só 12% de manchas. E essa soja teve 25 milímetros nos últimos 2 meses de ciclo, ou seja, ela morreu por falta de água, né? Mas mesmo assim, a gente verificou diferenças lá que ficaram de 6 a 11 sacos por hectare quando a gente tratou, ou seja, mostra que o tratamento é muito importante no ano que chove mais, que tem mais doenças para controlar, que a soja tem mais potencial, mas ele também tem uma importância relativa, não a maior possível, mas tem uma importância interessante também nos anos em que nós temos menos chuva ou nos locais que chove menos, como foi o caso de Cachoeira do Sul. Muito bem. Então eu quis trazer um pouquinho assim do que aconteceu de maneira geral nessa última safra, comparando um pouquinho com a safra anterior. Agora nós vamos começar a falar de controle de resultados. Os trabalhos que a gente conduz na Cotripal e também em Passo Fundo e também lá em Cachoeira, a gente procura responder assim, uma pergunta que se tem: quanto que cada aplicação pode contribuir no resultado final da cultura da soja, em termos de controle e de rendimento de grãos? Então a gente monta experimentos em cada momento do ciclo da cultura. Muita gente monta um experimento aqui no primeiro momento, que é esse aqui, que é uma soja com 4 folhas, geralmente, uma soja com 30 dias de nascido. A gente vem experimentando fazer aplicações já nesse momento. Depois tem o próximo, que é a aplicação do pré-fechamento, e assim vai até o final, né? Então são vários momentos que a gente procura estudar o controle de doenças. Falando desses primeiros momentos, eles são muito importantes para controlar aquelas primeiras doenças que aparecem na soja. São justamente aquelas que vêm da palhada, que nós temos a maior parte das nossas lavouras plantadas todos os anos nos mesmos locais. Então já tem muito fungo, já tem muito desses causadores de doença esperando pela cultura e ficando na palhada, né? Então essas aplicações feitas numa soja com entrelinha aberta ainda são muito importantes para controlar, porque são as únicas que conseguem chegar no baixeiro onde esses problemas se iniciam, né? E eu gostaria de comentar que essas doenças começam cedo, não somente porque pode vir pela semente, por isso é muito importante usar uma semente boa, uma semente certificada e um tratamento eficaz. Os senhores vejam a foto em cima, né, como mostra bastante fungo na semente, então isso é muito importante. E também vem da palhada, e por esses 2 motivos que a gente tem que controlar cedo, porque não há como tratar a palha da soja com algum fungicida, por exemplo, para evitar que ela transmita esses fungos todos, essas doenças, né? Então a gente vem estudando o que alguns chamam de aplicação zero, né? Que é para não confundir com as aplicações que vêm na sequência, aquelas tradicionais que a gente faz a parte do pré-fechamento das entrelinhas da soja. Essa aplicação zero a gente iniciou com a ideia de pegar carona numa entrada de herbicida. Então ela pode ser ali numa soja com 30 dias, um pouco menos, um pouco mais. O fato é que quando eu entrar com o herbicida ali, muitas vezes aproveitar aquela aplicação e já colocar junto um fungicida. E ela visa basicamente controlar as doenças que começam mais cedo, como as manchas, a antracnose, porque vem da palhada, e conforme o ano também o oídio, que vem de fora da lavoura, mas se manifesta cedo, né? O primeiro benefício que a gente observou ao longo dos anos foi o visual da lavoura tratada mais cedo, né? Esse visual aparece nos anos bons e aparece nos anos ruins também. Essa foto que os amigos estão vendo mostra a mesma soja 30 dias depois daquele tratamento, quando ela estava com 4 trifólios. Você observa na foto à direita, que teve aplicação, que as folhas ainda estão lá. E na esquerda, onde não teve aplicação, muitas delas já amarelaram e estão caindo. Então, primeira constatação, as folhas tratadas duram cerca de 30 dias, um mês a mais, né? Isso faz um tremendo benefício para a cultura. E isso aparece no rendimento de grãos da soja. Aqui os senhores podem observar o trabalho que a gente já fez por 3 anos, da safra 18, 19 e 20, onde nós comparamos 3, 4 e 5 aplicações de fungicida.
Quando a gente fez 3 aplicações, começamos com 55 dias, a gente teve ganhos de 17, 14 até 27 sacos por hectare em cima da mesma variedade de soja sem nada de tratamento. Quando a gente fez a primeira aplicação numa soja um pouco mais nova, no pré-fechamento ali, um pouquinho até antes, próximo de 40 dias, a gente já teve ganhos de 18, 23 até 37 sacos por hectare em cima da mesma variedade de soja. E essa que aparece em destaque em vermelho, que os senhores estão vendo aqui, é onde a gente fez a aplicação aos 30 dias, pegando carona no herbicida. 30 dias, um pouco antes, um pouco depois, conforme for entrar com o herbicida. E a gente teve um ganho médio de 3,7 sacos por hectare em 2018, chegamos a perto de 7 sacos em 2019, 4 sacos em 2020, né? Então mostra que todos os anos ela teve uma resposta, que foi variável conforme a condição de clima e de doença. Os senhores podem observar aqui embaixo, né, que a gente tem uma marcação aqui de 0 a 5, né, que mostra a variação que teve entre os produtos que nós escolhemos e também entre a época de plantio. Quanto mais tarde eu planto, maior a importância dessa aplicação. Por exemplo, se eu tenho uma resteva de trigo, entrar mais cedo na soja, com uma primeira aplicação ali numa soja com 4 folhas é muito importante. E vejo que as variações que nós temos também nos fungicidas é muito grande, de 0 a 5, de 1,2 a 15, de 2,2 a 8. O que significa isso? É muito importante utilizar ferramentas corretas para aquele momento, que tem um perfil para controlar as doenças que ocorrem naquela fase. Trazendo agora mais alguns resultados para os amigos, gostaria de mostrar aqui alguns trabalhos que a gente fez nos últimos 2 anos, né? Aqui tem um que a gente fez só com 3 aplicações, que os senhores podem observar aqui em cima, né? Só tem 3 aplicações, certo? E é onde a gente conduziu, então, com e sem aquela aplicação do V4. Notem que aqui não tem aplicação ou não tem, né? E o resultado final aqui nós temos na produtividade, né? A gente pode ver que teve uma variação ali da parte de em torno de 6 sacos e meio por hectare. Que isso mostra, então, que aquele tratamento lá no V4, numa soja com 30 dias emergida, trouxe um benefício muito interessante. Agora eu queria mostrar para vocês também um outro trabalho que a gente fez em resteva de trigo. Então plantamos mais tarde. E aqui os senhores podem observar que tem uma escadinha de números, né? Por exemplo, aqui onde nós temos aqui, ó, 100 V4, né, não teve aplicação, então naquele momento, nós produzimos 59 sacos por hectare nessa variedade, e aqui dos 60 até os 75 foi o resultado de produtividade onde nós inserimos aquela aplicação. Claro que nesse trabalho, explicando melhor, né, aquelas aplicações tradicionais, a partir do que a soja está querendo fechar entre linha, foram todas realizadas. Mas onde diz 100 V4 aqui, né, que produziu 59, nós não fizemos aquela com herbicida. E dali para frente a gente fez em todas. Então notem que alguns produtos entregaram uma diferença pequena de 1 saco ou 2 por hectare, alguns chegaram a entregar diferenças superiores a 10 sacos, até 15 sacos por hectare. Mas volto a frisar que era uma soja de resteva, então a tendência de ter uma resposta maior, justamente que nós plantamos mais tarde. Agora, vindo para 2020, que foi um ano bastante seco e com menos doença, a gente viu que os resultados permanecem interessantes, né? Aqui nós temos um trabalho com vários fungicidas que foram aplicados nessa soja, e sendo que, por exemplo, aqui nós temos aqui no pré-fechamento, foi o mesmo tratamento para todos, né? Depois aqui na frente também, e assim por diante, né? E a gente só variou as primeiras aplicações. Quando tem o número 5 aqui embaixo, vocês notam que não teve aquele tratamento, nós colhemos 81 sacos por hectare, certo? E onde a gente fez aquele primeiro tratamento lá na soja com V4, nós colhemos 85, 87, 89. Então teve uma variação mínima ali de 4 sacos por hectare, perdão, e uma variação máxima de até 8 sacos por hectare, mostrando que mesmo no ano mais seco esse benefício apareceu. E agora eu queria trazer também um outro trabalho que a gente colocou outros fungicidas, né, que aparece aqui no início, né? Onde no tratamento 2, por exemplo, aqui a gente colheu 80 sacos por hectare, não tinha aquela do V4, e do 3 ao 7 a gente colocou aquela aplicação. E nós colhemos ali de 82,6 até 86,4. Então a gente colheu no mínimo 2 sacos por hectare, até 6 sacos de diferença com aquele tratamento mais cedo, mostrando que ele foi também muito útil, né? Pois bem, agora a gente fica se perguntando, e numa situação ainda pior, né, que foi seco e tal, como é que ficaria o resultado dessa aplicação? Então vamos um pouquinho para os trabalhos que a gente fez lá em Cachoeiro do Sul, onde eu volto a frisar, nos últimos 2 meses choveram só 25 milímetros no total. Então lá a gente tinha vários fungicidas aplicados no início, como por exemplo aqui, onde tem o X, não teve aplicação do V4, onde tinha nativo foi aplicado no V4, Esfermax, o Approach, o CIP, Scoreflex. Todos foram aplicados lá. E depois, na sequência, vieram os tratamentos normais, ou com Fox, ou com Ativo, ou com Elatos, e as suas combinações, né? Então, a princípio, eu queria mostrar para os senhores, né, que onde nós não fizemos aquela aplicação no V4, observem aqui o controle das doenças que aconteceram lá,
foi de 66%. Quando a gente fez aquela aplicação do V4, o nível de controle subiu para acima de 80%. Então foi muito interessante, contribuiu no controle. E em termos de produtividade, apesar da secura que essa soja teve lá no sul, nós verificamos diferença de 2, na média aqui, de 2 até 3 sacos por hectare. E para alguns tratamentos, até 4 sacos por hectare. Então, em que pese a condição de pouca chuva, de pouca doença lá, ainda assim esse tratamento também foi interessante. E a mesma coisa aconteceu na Cotripal. Foi um tratamento que, onde a gente tinha ele, onde não tinha, a gente percebia uma diferença bem grande no visual lá no início. Tá bem? E um outro ponto interessante, antes de eu fechar essa parte do nosso manejo, é que normalmente a gente vinha fazendo essas aplicações sem pegando carona no herbicida, porque entendemos que na prática é isso que mais vai acontecer numa lavoura de soja. Mas a gente também separou esse ano, fizemos o produto separado do herbicida e junto com o herbicida, né? E a gente percebeu que aqui os senhores têm os produtos que foram utilizados, né? Tem aqui o Nativus, Coroflex, Cipro, Orquestra. Aqui quantos sacos por hectare eles agregaram no resultado final da soja quando aplicados lá no V4, sozinhos. E aqui os senhores têm o mesmo resultado quando aplicados o glifosato. Então a gente nota assim que para 3 dos 4 que nós temos aqui na lista, houve uma melhora, inclusive, no desempenho quando colocado o glifosato. Somente para um deles houve uma diminuição no resultado. Então a gente quer dizer assim, que a partir desse dado a gente fica assim que com glifosatos que não baixam tanto o pH da cauda, né? A gente pode misturar com segurança, porque por menos esses produtos que a gente está mostrando aí e os outros que apareceram anteriormente, todos eles foram aplicados com glifosato e entregaram um resultado muito interessante de controle e produtividade. Queria comentar também um detalhe interessante que nós, quando a gente fez essa aplicação no V4, né, a gente acabou fazendo um tratamento a mais. A gente ampliou de 4 para 5 ou de 3 para 4 conforme o experimento. E a gente tentou também fazer assim, manter o mesmo número de aplicações, puxando todas elas um pouco mais cedo, como aparece aqui para os senhores na parte de baixo, né? Então aqui embaixo, nota que as 4 flechinhas vermelhas que indicam as aplicações de fungicida, elas foram trazidas um pouquinho antes. Quando a gente fez esse processo aqui, deu 1,3 sacos por hectare a mais com relação às de cima que foram mantidas nos seus momentos tradicionais. Mas eu diria assim, 1,3 ficou abaixo dos 4 sacos que a gente teve de média nesse mesmo ano, que foi 2020, quando a gente inseriu aquela aplicação no V4. Então, economicamente, valeu muito a pena fazer aquela aplicação, porque ela trouxe um resultado maior, 4 contra 1,3, e a gente dividiu o custo da aplicação dela com herbicida, então ficou interessante também nesse ponto, né? São produtos de baixo investimento, são produtos que o custo da aplicação vai ser dividido com herbicida, e o resultado foi bem mais interessante. Então, a gente tem a sugestão de fazer essa aplicação no V4, em vez de antecipar todo o programa de manejo, tá bem? Vamos seguir em frente no ciclo da soja. Agora eu quero falar sobre o que acontece no pré-fechamento, que é um momento importantíssimo no manejo de doença na cultura da soja, porque é o limite para a gente colocar os fungicidas na parte de baixo da planta. Eu até trouxe uma foto para mostrar ali uma soja quase chegando no fechamento, né? Então seria o momento para fazer essa aplicação. Esse tipo de tratamento, nesse último ano, trouxe para nós diferenças de 5,6 e 2,9, entre ter aquela aplicação ou não ter. Por exemplo, onde a gente não fez a aplicação, em Passo Fundo ficou em 5,6 a menos, e lá em Cachoeira, no ambiente mais seco, ficou em 2,9, ou seja, ela foi importante mesmo nessa condição ruim desse ano. E também é importante ver o valor dessa aplicação no pré-fechamento, quando a gente compara por exemplo, assim, um programa de tratamentos iniciado com a entrelinha ainda aberta e um outro com a entrelinha já fechada, às vezes diferença de uma semana, 10 dias, né? E os senhores podem observar que nesses últimos 5 anos que a gente fez essa pesquisa, a diferença menor foi justamente nesse último ano, 4,5, e chegou até 7,2 sacos por hectare em alguns outros anos. Ou seja, segurar a primeira aplicação para querer guardar produto para proteger mais o fim não é uma boa estratégia. A gente perde muito no início. E veja que os números são relativamente altos, né? Então, se aquela aplicação do V4, eu diria assim, é uma opção que os senhores podem experimentar, porque ela é bem interessante. Agora, essa do pré-fechamento não é uma opção, é como se fosse uma norma, né? Se eu perder esse momento precioso, eu vou colher ali de 4 a 7 sacos a menos por hectare com o mesmo número de aplicações, com o mesmo investimento. Agora eu queria falar um pouquinho mais de fungicidas para essas primeiras aplicações do pré-fechamento e a próxima, né? Aqui eu não estou falando mais do V4, agora eu estou falando daquela aplicação que beira ali o fechamento das entrelinhas e a próxima, que geralmente vem numa soja já bem florescida, né? São as duas aplicações mais importantes de todo o programa de manejo. E aí, geralmente, vem os produtos chamados premium, né? Aqueles produtos que têm maior valor agregado no mercado, né?
Coloquei ele numa ordem alfabética, alguns deles, como o Ativo, o Cronos, o Elatos, o Fezangold, o Fox, que os senhores tradicional já conhecem, o Fox Pro, que é uma ferramenta mais nova, o Orquestra, o Trid, o Vessário, ou seja, os principais, né, que são geralmente colocados nessas aplicações. O que eu gosto de ter nesses tratamentos? Sempre procuro ter assim que essa aplicação que a gente vai fazer no pré-fechamento, ela tenha a capacidade de prevenir o que vem pela frente, ela tenha que ter ativos que previnam o que vem pela frente e também precisa ter ferramentas curativas para controlar alguma coisa que já começou um pouco antes, né? Então, quando os senhores notam aqui no tratamento 2, a gente não tinha nada antes, e a gente veio aqui na aplicação no tratamento 2, no pré-fechamento, e botamos ele no amarelo, né? Um fungicida, um produto que tinha substâncias para prevenir e para curar, certo? Enquanto que no 3 a gente inverteu a ordem, né? A gente botou naquela do pré-fechamento produtos que têm apenas prevenção e prevenção, e não tem cura. E aí a gente inverteu. Os senhores notam que no resultado final deu 3 sacos por hectare de diferença, ou seja, o investimento foi o mesmo, os produtos eram os mesmos, só a ordem foi invertida. Então veja como, às vezes, a ordem que a gente vai colocar os produtos nas aplicações é muito importante. Eu tenho preferência por começar com ferramentas que reúnam prevenção e cura. Por que preferência? Porque os resultados têm mostrado isso, né? E veja que agora eu coloquei uma outra situação em que a gente fez a aplicação aqui no pré-fechamento, né, com outro fungicida. Perdão, a gente fez a aplicação lá no V4, né? E agora quando a gente chegou no pré-fechamento e a gente comparou, e a gente nota que onde a gente começou com o amarelo aqui, né, que tem prevenção e cura, ficou com 85, e no outro ficou com 83,5. Ou seja, mesmo que eu tenha feito algo antes, ainda deu 1,7 sacos por hectare a favor de começar com prevenção e cura. No mercado tem vários produtos que reúnem tratamentos preventivos e curativos, ou seja, produtos preventivos e curativos. Botei aqui numa ordem alfabética, então, ó, o Ativo tem essa característica, o Cronos tem, o Fezangold tem, o Fox tem, o Fox Pro também tem, o Tridium também tem, certo? E aqui a gente tem na coluna dos preventivos o Elatos, o Orquestra, o Vessário, que são ferramentas que controlam dali para frente, né? Então, quando a gente começa a comparar esses tratamentos todos, o que a gente vai notar? Que tem diferença. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar um trabalho de 2020, agora da última safra aqui em Passo Fundo, né? Aqui do número 2 ao 5, a gente começou com o Fox Pro e colocamos Mancozeb junto. Colocamos Mancozeb em todos ali, tá bem? Para padronizar. E a gente onde colocou o Fox Pro com o Mancozeb, do 2 ao 5, e depois a gente veio com Orquestra, Lato, Vessária, a gente teve uma variação de produtividade de 79 até 81 sacos por hectare. E quando a gente inverteu a ordem, ou seja, do 6 ao 9, nós temos mais ferramentas, uma predominância de ferramentas preventivas ali, né? A gente inverteu a ordem, e colocou o curativo para depois. A gente teve uma diferença aí de uma variação de produtividade de 77 até 79, em torno de 80 sacos por hectare. Então, se a gente comparar o primeiro conjunto acima e o primeiro conjunto abaixo, deu 2,1 sacos por hectare de diferença, só mudando a ordem dos produtos, perceberam? Então, do 2 ao 5, a gente começou com ferramentas mais curativas, e do 6 ao 9 com ferramentas um pouco mais preventivas. Muito bem, o que significa isso? Que eu não posso começar com as ferramentas do 6 ao 9? Claro que posso. Só que aí a estratégia é olhar para o reforço que eu vou colocar junto, né? Se eu começo, por exemplo, assim, com um produto que tem ação já curativa, eu posso botar um reforço preventivo, botar, por exemplo, assim, um Mancozeb, um clorotalonilo, um produto dessa ordem, né? Agora, se eu vou começar com produtos que tenham ação mais preventiva, por exemplo, um Elatos, um Orquestra, um Vessária, eu prefiro colocar junto deles, nessa aplicação do pré-fechamento, um parceiro curativo. E aí os dois que têm sido mais úteis para nós, em termos de resultados, de controle de produtividade, têm sido geralmente o Cipres ou produtos à base de tebuconazol, que são ferramentas bem interessantes que se encaixam como reforço ali. Tá bem? E aqui eu trago um resultado para comprovar isso aí, né? Os senhores podem observar que aqui na aplicação do pré-fechamento e na próxima, né? Nós fizemos 2 de Orquestra, 2 de Elatos, 2 de Vessária, certo? São ferramentas preventivas. E aí a gente colocou o reforço protetor. Usamos, por exemplo, o Mancozeb ou o clorotalonil, né? E quando a gente colocou o cobre, né? Usamos esses 3 conforme o que a empresa recomenda. E aí a gente teve ganhos de 1,5 a 2,7 sacos por hectare pelo reforço do protetor. Quando a gente trocou esse reforço protetor pelo Cipres, que é um produto que tem características então curativas, nós tivemos um ganho de 2,8 até 3,6 sacos por hectare, mostrando que uma ferramenta curativa contribui um pouco mais lá no início, porque consegue voltar um pouquinho atrás, controlar algumas doenças, algumas infecções que já começaram.
Muito bem. E gostaria de trazer também para os senhores um trabalho lá de Cachoeira, para ver que não foge à regra, mesmo quando a condição foi muito, digamos assim, de tempo seco e pouca doença, né? Então aqui eu trago um comparativo, né? Aqui no primeiro retângulo em cima, né? Os senhores têm ali, a gente começou com o Fox Pro e depois veio o Ativo, ou inverteu a ordem, Ativo primeiro, Fox Pro depois. E a gente teve um controle praticamente igual das doenças, mas a produtividade variou 2 sacos por hectare, certo? No segundo retângulo, a gente começou com o Fox Pro, né? Depois veio com o Elatus, e nas duas linhas de baixo a gente veio com o Elatus antes, ou com o Mancozeb ou com o Cipres. A gente consegue ver 2 coisas aqui. Primeiramente, né? Onde a gente trocou um curativo primeiro, deu 40,7, certo? Onde a gente trocou a ordem, né? Trocamos o posicionamento aqui do Fox Pro e Elatus entre as posições, foi para 38,2, certo? Aqui o reforço Elatus era o Mancozeb. Quando a gente trocou pelo Cipres, que é curativo, foi para 40,2, ou seja, a gente pode corrigir ou melhorar aquele tratamento do pré-fechamento, né, para ele ficar bem, ficar completo, às vezes trabalhando então qual reforço que a gente vai utilizar. E a mesma coisa a gente pode observar no último retângulo abaixo, onde a gente trabalhamos com Fox Pro ou Vessária, né? Então quando veio o Fox Pro primeiro e Vessária depois deu 40,9, quando a gente inverteu a ordem deu 38,9, 2 sacos de diferença. Mas quando a gente botou o Cipres junto com o Vessária, a gente viu que botamos então um curativo junto com ele, a gente viu que veio para 40,8. Então isso mostra por vários exemplos, né, que começar com um tratamento que já tenha prevenção e cura, ou com uma mistura de tanque que tenha prevenção e cura, é o mais interessante lá naquela aplicação do pré-fechamento. Tá bem? Queria comentar um pouquinho agora sobre como é que se comportaram os reforços nesse último ano. Quando eu falo reforço, aquele produto parceiro que vai junto na aplicação, como por exemplo, um Mancozeb, um clorothalonilo, um produto à base de cobre, ou mesmo um parceiro sistêmico, né? Então, nesse caso, a gente fez aqui 2 aplicações de vários fungicidas. Usamos, por exemplo, o Fox Pro, o Orquest, o Elatus, o Ativo e Vessária. No ano de 2019, só relembrando, teve mais chuva e mais doença. Na média, eles entregaram 6,9 sacos por hectare a mais. Ou seja, quando a gente colocou reforço naquelas 2 aplicações lá de pré-fechamento e a próxima, aumentou 6,9 sacos por hectare o resultado. Nesse ano, em 2020, então, a gente teve um incremento médio de 2,5, o que é completamente compreensível na medida que a gente teve menos doença nessa última safra por controlar. Então, o reforço foi útil, porém, numa proporção menor comparado ao ano anterior. Tá bem? E agora eu vou me direcionar para as 2 aplicações finais, então, do programa da soja. São aquelas feitas lá no enchimento de grãos, né, que também são muito importantes, né? Essas aplicações finais, elas visam controlar a ferrugem e também as manchas foliares. Em 2019 tivemos muita ferrugem no fim, e principalmente uma ferrugem mais resistente. Em 2020, agora a gente teve quase nada de ferrugem, mais weed e manchas. Então notem que os inimigos se alternam, né? Mas geralmente no final, um ano normal, nós temos ferrugem e manchas juntos, que são as 2 que aparecem aí, representadas pelas fotos. E para controlar essas doenças tem vários tipos de fungicidas que se encaixam na reta final. Por exemplo, aqui no retângulo que aparece triazol com espirulina, ali nós temos o Esfera, Prox, Fusão, vários produtos que tem encaixe ali. E temos também os reforços à base de clorothalonil, né? Prevenil, Bravonil e outros. Temos também os produtos à base de cobre, Tifere, Red Shield, vários produtos. Temos também o Mancozeb, como o Uniseb, Manfil e outros, né? E aqui embaixo nós temos as morfolinas e triazóis, que são parceiros que entram junto, por exemplo, um Versátil, um Cipres, né? Um produto assim. E temos combinações triplas também que já estão no mercado, como nós temos, por exemplo, o Cronos, o próprio Trizima, né? São ferramentas. Ou seja, o mercado tem bastante produto para as aplicações finais. Mas o que a gente gosta de considerar na escolha deles, né? Essa foto é muito elucidativa, né? Por exemplo, essa foto é da safra 2019, que a gente teve bastante mancha e ferrugem, né? Então os senhores notam, por exemplo, que a gente tem aqui nas vagens da esquerda bastante mancha, né? Nessa área ali, que era lado a lado com a outra, a gente usou mais produtos para controlar a ferrugem. Controlaram muito bem a ferrugem. Mas sobrou um pouco de mancha, como os senhores podem ver pelas vagens, né? E nesse grupo da direita aqui, que aparece vagens mais limpa, a gente também controla a ferrugem, talvez um nível um pouco menor, mas o controle de manchas foi muito interessante. Então, o que a gente quer dizer com isso, né? Que tem que olhar para esses 2 problemas na reta final, né? Porque a gente pode ter, por exemplo, situações em que as 2 estão presentes ou que uma está predominando sobre a outra, né? Então, a título de mostrar por que considerar o que está no campo é importante, né? Isso significa que às vezes eu tenho que refazer meu planejamento. Eu fiz um planejamento da safra, no curso da safra as coisas estão mudando.
é muito importante conversar com um profissional, um técnico, um agrônomo, para trocar uma ideia sobre o que fazer nesse momento aí, certo? Então aqui para mostrar nessa tabela que a gente fez com 2 cultivares, o Lance e o Zeus, nesse último ano, né? Aqui em cima que apareceu, nós escolhemos 67, a gente usou tratamentos mais fortes para ferrugem, certo? E onde a gente tem aqui triazol com clorothalonil, a gente usou tratamentos mais fortes para mancha, mas que também controlam a ferrugem em nível satisfatório. E a gente percebeu ali uma diferença de 4,7 sacos por hectare. E quando a gente foi para os Zeus, os mesmos tratamentos também tiveram uma diferença de 2 sacos por hectare, pelo menos, né? Então a gente nota assim que a gente tem que analisar o que está acontecendo. Se é mais ferrugem, vou direcionar o manejo mais para ela. Se tem menos ferrugem, eu tenho que direcionar o manejo provavelmente para mais para manchas ou para o oídio, doença que estiver acontecendo lá, tá bem? Então, geralmente as mudanças acontecem mais no final do programa de manejo, não tanto no início. No início a gente procura manter uma base sólida, né? Então aí como sugestão para as aplicações 3 e 4, né? Eu colocaria, por exemplo, assim, ó, se tem uma predominância de ferrugem, como aparece aqui, eu utilizaria combinações com mancozeb ou combinações com morfolina, né? Que são ferramentas que reforçam muito o controle da ferrugem. E onde nós temos, por exemplo, poderia pegar, por exemplo, um approach, um esfero, o mesmo um fusão, né? E reforçar com mancozeb, reforçar com versátiles, né? E assim por diante. Se eu tenho uma situação que eu tenho mais manchas ou manchas de ferrugem, eu posso pegar combinações de approach esfero com clorothalonil, com triazol. Um triazol, principalmente um produto como o Cypres, né? Se encaixa muito bem nessas condições. Então a gente faz um fechamento mais completo e mais adequado para as doenças que acontecem ali. Tá bem? Um pouquinho sobre o intervalo de aplicação, que é outra coisa, é outro tipo de trabalho que a gente conduz também todos os anos. Aqui a gente pegou 4 fungicidas, do A até o D, e nós conduzimos essas aplicações em intervalos de 10, 14, 18 dias, e os números que aparecem na tabela mostram quantos sacos a mais por hectare a gente incorporou no resultado final da soja. Com o tratamento a cada 14 dias deu 23,8 sacos por hectare, com o tratamento a cada 10 dias ficou em 22, né? Diminuiu um pouquinho, mas por quê? Faltou um pouco de cobertura na reta final da soja. E onde a gente fez 18 dias, ficou em 22 também. Ou seja, eu diria assim que ainda um intervalo de 14, 15 dias é o mais adequado para a gente repetir as aplicações na cultura da soja, tá bem? Agora, quando a gente vai para uma situação talvez diferente, como aconteceu lá em Cachoeira, eu queria mostrar para os senhores que a gente também fez mudança no intervalo lá. Então aqui em cima, por exemplo, aparece um programa com 4 aplicações a cada 15 dias. Onde tem X significa que foi aplicado ali um fungicida. E nós tivemos um controle de doença na faixa de 70% e uma produtividade de 43 sacos por hectare. Lembrando que lá foi muito seco, né? E aqui embaixo nós temos uma situação que a gente tem aqui no V8, né, 3 aplicações. Só que a gente aumentou o intervalo. Fez V8, que é pré-fechamento, mais 2 a cada 20 dias. Notem que o controle de manchas caiu para 61%, desceu de 78, de 70 para 61%, e aqui a produtividade subiu de 43 diminuiu de 43 para 38, ou seja, tirar fora uma aplicação. Veja, começamos no pré-fechamento, em vez de fazer 3 de 15, a gente fez 2 de 20, certo? Nós tivemos uma diferença de 4 sacos por hectare. O que significa isso? Não foi nada interessante tirar aquela aplicação última lá, e espichar o intervalo entre elas para tentar fechar com 3. Agora veja o que aconteceu. Quando nós botamos o X aqui no V4, nós entramos lá junto com o glifosato, lá no início. Olha o que aconteceu quando a gente fez essa aplicação aqui, né? A gente colocou ali, notem que eu não fiz a última aqui também, porque daí a gente aumentou o intervalo para 20 dias, e veja que a produtividade, tanto o controle como a produtividade ficaram bons, ou seja, se tem uma situação assim que eu estou na dúvida, não sei como é que vai ser o clima do ano, como é que vai ser a doença, o que eu posso mudar no programa? Minha sugestão, não mude no início. Não atrase o início. Não deixe usar bons produtos ali. Começar no V4 é muito interessante. Depois repetir no pré-fechamento ali uma outra aplicação muito interessante. Mais para frente, na fase reprodutiva, se a gente vê assim, o clima não está favorável para a cultura, não tem muita doença, então eu posso flexibilizar o intervalo. Nesse caso, eu posso fazer sem prejuízo de controle e produtividade, porque eu fiz lá no V4 uma base boa. Não sei se ficou claro, mas isso aí é muito importante, né? Se a gente quiser mudar alguma coisa do programa de manejo, muda mais do meio para o fim, se a condição de ambiente não for favorável para a doença. Mas uma garantia para poder mudar no fim é ter feito um início bem conduzido, né? Em termos de tempo certo e de produtos adequados.
E agora, então, eu queria fazer um fechamento, né? Estava fazendo uma espécie de um exercício com os amigos em relação a quando proteger a soja ou até quando a gente vai proteger ela, né? Eu peguei como um exemplo aqui uma variedade que possa ter, por exemplo, 120 dias de ciclo entre a emergência e a colheita, né? Então, numa soja com 120 dias de ciclo, eu posso, como eu mostro aqui nas tabelas, né? 120 dias no ciclo total, de emergência à colheita, não do plantio à colheita. A gente pode tirar 20 dias da maturação fisiológica e a gente, então, teria que proteger essa soja até 100 dias, certo? Se eu começo nos 40, que é um momento que muitas vezes a soja está no limite do pré-fechamento, fazer uma aplicação ali um pouquinho antes, né? E seguir com essa aplicação de 15 em 15 dias, fazendo uma média de 4, que é o que predomina aqui no Rio Grande do Sul, essa última vai estar saindo com 85 dias, certo? Como ela dura geralmente mais 15 dias, ela vai fechar perfeitamente aqueles 100 dias que eu tenho ali pela frente que eu teria que proteger essa soja, certo? Agora veja lá no início o que nós temos, né? Nós temos uma janela de 40 dias vazia, né? É muito tempo. O tratamento de semente vai proteger 10 a 15 dias desses 40. Então fica muito tempo descoberto e tem muitas doenças na palhada que entram nessa fase. Então quando a gente colocou essa aplicação aqui dos 30 dias, lá com o herbicida, a gente pretendia fechar melhor essa janela, certo? Vamos ver os resultados, ó. Então aqui os senhores têm, em 2019, quando a gente fez o programa de cima com 4 aplicações, fechamos com 30,6. E quando a gente fez o de baixo, inserindo aquela dos 30 dias, nós fomos para 35,7. E esse deu uma diferença de 5 sacos, arredondando, né? E nesse último ano, com menos chuva e menos doença, o programa de cima com 4 entregou 18,8 sacos de ganho sobre a soja não tratada e o de baixo 22,2. Então uma diferença de 3,4. Então mostra que foi bastante vantajoso também nesse ano. Uma pergunta que muitos nos fazem, como é que vai ser de doença na próxima safra, né? Essa pergunta eu tenho dúvidas em relação à ferrugem, porque ela depende muito do clima, e ela depende muito do que acontece em outros estados que plantam soja antes de nós. Então a gente vai ter uma condição melhor de responder essa pergunta mais para frente. Como o gráfico mostra aí, para os senhores, né? Nós tivemos níveis crescentes de ferrugem, que chegaram a 80%, só nesse último ano diminuiu para 5%. Ou seja, foi completamente fora do padrão. A gente imagina que, possivelmente na próxima safra, vão ter um nível intermediário, aí, quem sabe uns 30%, 40%, que foram níveis mínimos que nós tínhamos observado, por exemplo, nos anos anteriores, né? Agora, sobre outras doenças como as manchas foliares, eu não tenho dúvida. Eles estão na palhada, a gente vai encontrar elas de novo lá, porque já estão à espera da soja que vai ser estabelecida e vão se manifestar na sequência. Então, resumindo, o que a gente considera ser uma base boa para o manejo de doenças, ano após ano, é começar cedo ou necessário, né? Esse cedo ou necessário eu digo muito porque a época de plantio da soja varia, né? Começar no vegetativo, no V4, no pré-fechamento, é muito importante. E quanto mais tarde eu planto a soja, especialmente numa receiva de trigo, mais importante ainda é esse início mais cedo. Muito importante escalar os fungicidas e os reforços corretamente. Lembra que eu falei antes, né? Lá no pré-fechamento é muito importante começar com ferramentas que tenham prevenção e cura. Se já está na fórmula, já está no próprio fungicida, beleza. Se não está, faz na mistura de tanque, então, essa combinação de prevenção e cura. Daí olha para o reforço que vai ser utilizado e escolhe conforme o produto base, né? Seguir com intervalos seguros, ainda 14, 15 dias são os melhores intervalos, mas como eu disse antes, né? Começa bem, no momento certo, com os produtos corretos. Se a gente perceber que aí na fase reprodutiva o clima está mudando para uma condição não favorável às doenças, a gente pode flexibilizar o intervalo, porque eu já fiz uma base boa. Se eu não fiz aquela base boa, é muito difícil eu conseguir trabalhar com intervalos maiores sem prejuízo em termos de controle de produtividade. E aí, se for fazer alguma mudança, faz no fim, não faz no início, porque compromete muito mais, tá bem? E, claro, tudo isso depende de uma boa aplicação, porque se não colocarmos os produtos no alvo, o controle vai ser muito prejudicado também. Então, muito obrigado, amigos, pela vossa atenção. Foi um privilégio estar com vocês e sucesso na próxima safra, que tudo corra bem em termos de clima, em termos de produtividade. Um abraço a todos.